Olá, lindos! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Pelas Lentes da EV. Comigo, Dario Avanzi, empresário, escritor, apaixonado por histórias. E aqui no nosso programa, a gente não fala só sobre moda, sobre tendência. Nós falamos de escolhas, nós falamos de um novo olhar, uma nova visão e de futuro. A vida começa sempre com um novo olhar. E é isso que define como que nós nos apresentamos para as pessoas, para o mundo, para os negócios. E aqui também você vai ver histórias que inspiram, marcas que transcendem décadas, séculos. Então, ajuste o foco, portas em automático, porque a partir de agora você vai ver tudo pelas lentes da EV. Um oferecimento Avanzi Tecnologia. Com mais de 25 anos de experiência, a Avanzi Tecnologia atua em mais de 700 cidades a nível Brasil, garantindo segurança e eficiência com soluções sob medida. Focados na preservação de vidas e redução de custos e otimização de processos, gerenciamos mais de 2.500.000 dispositivos em nosso centro de monitoramento 24 horas. Avanzi Tecnologia. Inovação para a indústria 4.0. Lindos, invadimos hoje o escritório da LBA. Estou aqui na sala de reuniões, onde nós falamos de um assunto essencial para o nosso dia a dia, que é a reforma tributária, que começa agora em 2026, 1 de 2026. Então vem comigo, porque começa a primeira parte agora. Começamos agora Ponto de Vista EV, um quadro que a gente mostra diferentes olhares para que nós possamos enxergar o presente, mas ao mesmo tempo planejar o futuro. E hoje nós vamos falar sobre um tema que impacta diretamente nós, empresários, profissionais e investidores. É o nosso dia a dia, a reforma tributária, que promete, ou melhor, que inicia 1 de 2026. E promete transformar a forma de tributo, a arrecadação aqui no nosso Brasil. E para esse tema tão sensível e delicado, eu estou aqui na LBA com os meus queridos Paula Bittencourt, André Lemos, Marina Xavier, que vai explicar de uma forma bem simples um tema tão complexo para a gente, de forma clara e prática. E você, quer saber o que muda? Quando muda? E o que precisamos fazer? Vem comigo que começa agora o Ponto de Vista EV. André, por que hoje existe uma corrida grande para que empresas e pessoas físicas comecem a querer uma holding familiar, uma holding empresarial? Bom, Dari, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com vocês, trazendo um ponto de vista tributário, prático do mundo empresarial. Bom, a questão da corrida, né, realmente se dá por conta de tantas alterações que a gente tem visto no atual momento, né, no nosso país, com várias legislações, com várias políticas mais arrecadatórias. Perfeito. Então, a gente tem visto o governo trazendo inúmeras medidas em que tende a aumentar os tributos. E nesse sentido, empresas, empresários, pessoas, grandes patrimônios, estão numa verdadeira corrida maluca para se adequarem a tempo de evitar uma carga tributária maior à sua renda. Sim. Do que é hoje, né? Exato. Hoje já pagamos uma carga altíssima. Exatamente. E vai aumentar, né? Vai assim, Ari. Eu costumo dizer que para quem não tem planejamento, para quem não tem esse pensamento mais estratégico, não tem uma boa assessoria, uma boa contabilidade, um bom advogado, essas pessoas sempre vão pagar mais impostos frente a outras que possuem esses aparatos. Porque estar com esse aparato hoje não é mais não é luxo, não é um pré-requisito, na verdade é competitividade, representa competitividade, representa vantagem. Então acho que essa corrida que muitos hoje estão
tendo em relação aos tributos, muito se deu por conta de agora começarem a enxergar a importância do tributário. Entendi. Quanto é essencial esse tema para todo mundo, para os negócios, para as empresas, para as pessoas. Então é essa forma que está se vendo aí essa corrida. Então, pelo que eu entendo, a contabilidade ela tem que andar, né, junto com o jurídico e o escritório tributário. Se já não andava lá atrás, agora mais ainda tem que ter esse match, vamos dizer, esse fit junto, certo? Com certeza. Eu costumo dizer que a contabilidade e o escritório de advocacia e o escritório de consultoria são complementares. Sim. Uma boa contabilidade com um bom escritório de advocacia, com uma boa consultoria, representa complemento para o empresário no final do dia. E tendo uma sinergia de envolvimento entre ambas as partes, isso possibilita que cada vez mais o empresário tenha maior vantagem frente a outros que não possuem essa compreensão. Então, assim, não dá para ter vaidade nesse tipo de situação, no oferecimento desse tipo de serviço. Eu quero dizer que a contabilidade é extremamente importante para o dia a dia, porque ela lida com diversas complexidades, burocracias que o instrumento tributário atual e até mesmo pós esse sistema, ou considerando a reforma, vai desafiar as empresas, os negócios. Então, a complexidade que a contabilidade lida diariamente é inúmera. E ao mesmo tempo, isso acaba tirando um pouco de tempo dela, de dedicação em temas mais estratégicos, em que um bom advogado e uma boa consultoria seriam complementares dela. Então, eu falo assim, os dois tipos de profissionais são essenciais. Legal. E, Paula, nós falamos a palavra, né? Holding patrimonial. O que é? Tirando o juridiquês, né? Na prática, o que é holding patrimonial? Sabe que essa é uma pergunta muito engraçada, porque as pessoas normalmente vêm até o escritório e elas procuram, nossa, eu quero uma holding imobiliária, eu quero uma holding mista, eu quero uma holding patrimonial. E no final do dia, a holding nada mais é do que uma empresa. Perfeito. Vai determinar se ela é uma holding imobiliária, uma holding patrimonial, uma holding mista, operacional, é o que manda. É o objeto. Perfeito. O para que ela foi desenvolvida. Perfeito. E esse é o grande diferencial. E até eu queria trazer um complemento, né, na fala do André, porque quando você me traz um pouco desse questionamento do porquê dessa corrida, um dos principais impactos em termos de planejamento patrimonial é indiscutivelmente o aumento da carga tributária projetada para o próximo ano em relação ao ITCMD. Perfeito. Então, e o que é o ITCMD? Exato. Vamos falar para eles? Vamos ficando lá. É uma coisa que eu sempre faço com meus clientes. Eles chegam aqui e eu falo, gente, vamos pensar um pouco no processo da holding. Como é que funciona o processo da holding? Via de regra, quando nós falamos nessa estruturação patrimonial via holding, o que nós temos? Nós temos a pessoa física, que tem ali os bens declarados ali no seu imposto de renda, pessoa física, e nós vamos trazer, em um primeiro momento, a transmissão desse patrimônio para um CNPJ. Nesse primeiro momento, nesse primeiro movimento, nós estamos falando em um ITBI a ser arrecadado. Perfeito. Que é um tributo municipal. Por outro lado, quando esses bens já estão dentro da holding, e aí eu vou até dar um certo spoiler do que a gente ainda vai conversar, é muito importante que, caso esse planejamento esteja voltado para uma transmissão, para um aspecto sucessório, é muito importante que a gente concretize a doação dessas cotas. Porque Perfeito. se a gente se limita ao primeiro movimento, que é passar da pessoa física para a pessoa jurídica, nós simplesmente vamos, obviamente, ter um benefício em termos de proteção patrimonial, mas, ao mesmo tempo, em termos de sucessão, caso aconteça um falecimento, as cotas entrarão no inventário. Perfeito. E muitas pessoas não compreendem isso. Então, na prática, pelo que eu entendo, se eu tenho, por exemplo, minha filha Melissa, ela já tem que fazer parte da minha holding com as cotas. Isso, teria que haver uma transmissão. Entendi, para que perfeito. a gente consiga realmente não ter a incidência de um inventário, Perfeito. no caso desses bens que estão envolvidos dentro do planejamento. E trazendo o tema reforma tributária, hoje, por exemplo, falando um pouco em estado de São Paulo. Aqui no estado de São Paulo, nós temos a seguinte questão. No momento de doação das cotas,
aí sim a gente fala do ITCMD, esse é o tributo, né? Que é o tributo que incide tanto na transmissão causa mortes, Perfeito. ou seja, numa hipótese de inventário, como na hipótese de doação. Em ambos os casos, a gente fala do mesmo tributo. Tá. Aqui no estado de São Paulo, nós temos um tributo fixo, uma alíquota fixa de 4%. Certo. A reforma tributária, ela vem e altera um pouco desse cenário. E o cenário passa a ser o seguinte, a gente passa a adotar uma alíquota progressiva, que cresce conforme o volume desse Uau. patrimônio e pode chegar até 8%. E Altíssimo. bem alto. Altíssimo. E o maior impacto da reforma tributária, que eu acho que várias pessoas que lidam, né, um pouco com o planejamento patrimonial, diz respeito à base de cálculo. Porque eu brinco que às vezes, né, a gente pagar 4% é melhor do que pagar 8%. Mas se for sobre uma base muito pequena, o impacto não é tão alto assim. Sim. E a Concordo. gente vem observando cada município, cada estado tendo ali um posicionamento em relação à base de cálculo. Sim. A reforma tributária, ela veio um pouco para dar fim a isso e ela realmente implementa. Ela descreve o que vai ser essa base de cálculo. E ela traz o valor Entendi. de mercado. Entendi. Então, imagina, você passar de 4% para 8% sobre uma base que necessariamente é o valor de mercado. E o estado de São Paulo é o mais alto ou muda para cada região, para cada estado? É. Minas, por exemplo. Não, então, Minas, por exemplo, atualmente adota uma alíquota de 5%, mais alta Ok. que a nossa. Entendi. E vários estados da federação já adotam alíquotas progressivas. Perfeito. O que a lei traz, a lei reforma tributária, no caso, é realmente o teto, que é essa questão de ir até 8%. Perfeito. Isso vale a nível Brasil. Vale. Existe até um projeto de lei que prevê a alíquota chegando a 16%. Mas ainda isso não passou, então realmente, considerando nossa reforma e nosso estado, isso vai ficar em 8%. E o que a Paula falou é muito importante, porque hoje no estado de São Paulo, quando a gente fala de doação de cotas, é diferente da gente falar sobre doação do patrimônio em si. Vamos supor, vou doar um imóvel, é diferente de eu transmitir as cotas. Perfeito. Necessariamente, quando eu vou doar um imóvel, o valor de base de cálculo já é, de fato, o valor de mercado desse bem. Sim. Quando eu vou transmitir um imóvel que está integralizado dentro de uma holding, ele vai refletir, em regra, tá? O valor pelo qual ele foi integralizado. Então, a base de cálculo do ITCMD na transmissão das cotas é o que a gente chama de patrimônio líquido, que Certo. é diferente do valor de mercado. Mas o que a reforma traz é justamente isso. Por mais que exista um patrimônio líquido atual, ele pode sim ser avaliado pelo Estado para ver se o que está lá dentro, de fato, está refletindo o valor de mercado desses bens que compõem esse patrimônio. Perfeito. It could be mine if I dared. So wide world out there. Esse quadro que é um queridinho nosso, Moda e Estilo em Foco, com a minha querida Flávia Cury. E eu já tô na moda, né, gente? Dá uma olhadinha aqui, ó. E vi sunglasses, óbvio. Então, Flavinha, o que nós vamos ter
por esse ano novo, quais são as tendências, o que a garotada, as pessoas mais velhas, precisam saber para estar sempre no estilo mais bonito, mais elegante, né? E quem sabe até, não sei, achar um namorado? Casar? Quem sabe? Vamos lá, Flavinha, conta pra gente. Bom dia! O Moda e Tendência de hoje entra no clima de virada de ano, com uma pergunta que quase todo mundo se faz. Como posso começar o ano de 2026 com mais clareza e menos confusão na hora de me vestir? Vamos falar sobre o famoso muita roupa e nada para vestir e como transformar isso em escolhas inteligentes para o ano novo. Eu sou a Flávia Cury, stylist e consultora de moda. Por que isso acontece? A ideia do muita roupa e nada para vestir acontece quando o guarda-roupa não tem identidade. Compras por impulso acabam enchendo o armário de peças que não conversam entre si. Quantidade nunca foi sinônimo de estilo. Para o ano novo, esse é o momento perfeito para repensar o que realmente você quer comunicar no ano que começa. O que é edição ou detox do guarda-roupa? Edição é o processo de tirar do armário tudo o que não representa mais quem você é. Quando você limpa o guarda-roupa, você abre espaço para a sua identidade aparecer. Uma ideia prática: comece separando 3 grupos. Peças que você ama, peças que você usa, mas está precisando provar, e as peças que não faz mais sentido usar. Moda como narrativa pessoal. Sua roupa conta a história que você quer viver no próximo ano. Quando você organizar seu guarda-roupa, você escolhe com intenção e comunica com clareza para o mundo. Estilo é continuidade. O que você veste no ano novo pode ser o primeiro capítulo do seu novo ano. Agora, finalizando com a parte que eu mais gosto, os acessórios. E para esse look, eu escolhi um Balenciaga, todo preto com detalhe dourado, o que traz um brilho maior nos looks de virada de ano. E agora eu vou falar um pouco do meu look que eu escolhi para a virada de 2026. Comecei pensando na cor da virada, é o verde, então escolhi os brincos de esmeralda. Como minha virada de ano vai ser num lugar fechado, escolhi tons mais escuros com dourado e uma camisa com toque de seda. Mas se eu tivesse indo para a praia, eu teria escolhido um vestido estilo saída com um detalhe em prateado e sandálias rasteiras com detalhes também. Esse foi o Moda e Tendência de hoje. Que tal tirar férias de verdade? A Road Trips é sua agência de viagens de luxo. Aqui, cada viagem é única. Cada detalhe é pensado para você. Nada de preocupações, nada de trabalho, apenas descanso, conforto e experiências inesquecíveis. Viva o extraordinário. Fale com a gente e deixe esse momento ser só seu. Lindos, começamos o quadro A Verdade das Marcas. Esse quadro é meu queridinho porque simplesmente
como que existem marcas que perpetuam décadas, séculos. Isso nos inspira, principalmente para quem é empreendedor e quer sempre estar em movimento. Por exemplo, Cristal Baccarat, com mais de 250 anos de história. Louis Vuitton, com mais de 170 anos de história. Nossa queridinha Havaianas, 70 anos. E TV Clube, com mais de 100 anos, começando pela rádio. E hoje nós vamos falar da queridinha, uma das marcas mais vendidas aqui na Yves Saint Glasses, que é a Gucci, com mais de 104 anos de existência. A Gucci nasceu em 1921, em Florença, mas ela entrou realmente no mercado de eyewear em 1960. E nada vem por acaso. Gucci, ele percebeu algo que óculos não era apenas proteção. Ele percebeu que era uma identidade. E aí começou a criar aqueles grandes óculos com a marca GG. Foi onde tudo começou a mudar. E é nesse período, entre 1970 e 1980, que a Gucci cria grandes armações quadradas e redondas, com hastes espessas e o icônico GG bem marcado. Esses modelos viraram um símbolo de elegância italiana, poder feminino emergente, sofisticação acessível apenas a poucos, e muitas celebridades adotaram, e isso eterniza um design até os dias de hoje. E aí veio a revolução, lindos. Tom Ford, em 1990 até 2004, ele começou a revolucionar o design da Gucci, aonde ele começou a incrementar metais finos, metais mais acetatos, lentes fumê, lentes cosméticas, e aí a Gucci foi para um outro patamar. A era atual, maximalismo, tecnologia e identidade. Hoje, sob os nomes como Alessandro Michele e Sabato de Sarno, a Gucci mistura o vintage ao futurismo. Temos óculos com aplicações, texturas, correntes, joias, modelos que resgatam os anos 70, mas reinterpretados. Por exemplo, eu amo o Brown Line, que é um óculos icônico. Não só Gucci, mas outras grandes marcas, elas produzem peças que brincam com o gênero unissex total, tecnologias modernas de acetato, leveza e precisão. A Gucci mantém o mesmo espírito, reinventar o clássico sem perder a essência. Olha que segredo, essa aí a gente precisa guardar, hein? Que dica, hein? E essa, lindos, foi mais uma história da nossa queridinha Gucci. Elegante, sofisticação, design, tecnologia. E para o próximo quadro, que vai ser semana que vem, nós vamos falar de outra marca icônica. Será que vai ser marca de óculos? Será que vai ser uma empresa? Será que eu vou trazer um empreendedor? Não sei, você vai ter que conferir junto comigo. Soluções em controle de ponto e acesso. Com mais de 3.500 clientes atendidos. Com a tecnologia de reconhecimento facial mais avançada do mercado, oferecemos equipamentos modernos e confiáveis para uma gestão mais ágil, precisa e segura. Pontec Tecnologia. Eficiência ao seu alcance.
E chegamos ao final, lindos, de mais um programa Pelas Lentes da EV. Quero agradecer você que ficou aqui com a gente. E não esqueça, comece a seguir a gente nas redes sociais, lá no Instagram e lá no canal do YouTube, @Pelas Lentes da EV. Agradecer Paola Bittencourt, André Lemos, da LBA, que falou tudo sobre reforma tributária, tirou várias dúvidas nossas e a gente vai ter que se adequar. Flavinha Cury, minha querida Flavinha Cury, do quadro Moda, Estilo em Foco, falou sobre o estilo de ano novo, vários acessórios. Eu já tô com o meu aqui, ó, dá um look aqui, ó, produção, o meu acessório de ano novo. E ela falou um tema aí que a gente vai ter que ter uma pecinha verde. De novo, produção, garante a minha peça verde, por favor. Tá ok? E também nós temos o ano novo, uma data especial, onde tudo é renovação, que nós possamos sempre ter um propósito novo, com muita paz, com muito amor, servir as pessoas e que o seu sonho e as suas realizações aconteçam a partir de agora, dia 1/1/2026. E no próximo episódio nós vamos ter aqui com a gente Dr. Guilherme Rodrigues, do Instituto Dr. Guilherme Rodrigues, que ele vai falar sobre emagrecimento, Mounjaro, tantos assuntos e por que todo mundo, quando vira o ano, quer emagrecer. Então, lindos, aguardo você. Um beijo e até o próximo Pelas Lentes da EV. Um clássico sem perder a essência. Aqui no quadro. Ponto de vista, né? Que eu sempre erro os quadros. Que explicou tudo pra gente sobre a reforma tributária. Não, gente. Compras. Viver. Eu não consigo. Vai de novo. Parar, peraí. Brinco verde. Eu comecei. Não. Vai. Comecei pelo brinco. Vai errar um pouquinho, mas todo mundo me conhece, sabe que eu erro. Como é que tá o topete? Tá lindo! Tá lindo! Não, agradeço. Você quer que eu falo mais alto? Isso que eu coloquei, era trocando aqui. Tá bom, pode deixar. Não, eu solto a voz. Sobre emagrecimento, sobre Mounjaro. É Mounjaro, gente? É assim que fala? Mounjaro. Perfeito, errei, mas tudo bem.